Olá, caros colegas. Vamos trabalhar hoje com vocês a parte de sistema operacional, mas vendo um pouquinho mais uma ferramenta chamada painel de controle. Meu nome é Márcio Alveg, e vou ver com vocês algumas funcionalidades que o Windows 7 oferece. Aí é importante a gente destacar para o aluno o seguinte, o que a gente está vendo aqui é com base no Windows 7. Tem muita diferença para outras versões? Normalmente, quanto ao recurso em si, não. O que muda mais é o nome. Mas você sabe que muitas vezes na prova, a diferença para a letra A para a letra B é justamente, é no detalhe. É a sequência, é o passo a passo, é o nome da ferramenta. Então, observe bem que a gente está trabalhando com base no Windows 7. Bem, quando eu falo com vocês a respeito de painel de controle, você vai ver que eu tenho duas maneiras de trabalhar ele. Duas maneiras. A maneira que o aluno prefere é exibindo por ícones grandes, ou o aluno detesta, odeia, mas a banca gosta, é a cobrança por categoria. Eu falo que a cobrança por categoria é onde ele agrupa o recurso, ele agrupa e ele vai te questionar o seguinte, se você quer trabalhar a configuração do firewall, você vai no painel de controle, categoria tal, recurso tal. Ele vai descrever todo o caminho. Como eu falei, com ícones grandes, você vai direto. O recurso está lá, todo ele aberto. E por categoria ele está realmente agrupado. E você não está acostumado com isso, a guardar, a decorar esses caminhos. O que eu vou fazer com você? Eu vou descrever, eu vou apresentar o recurso, falar o para que ele serve, e eu vou comentar em que categoria ele está, ok? Então você vai ver que para efeito de prova, muitas vezes algumas categorias são mais exigidas. E aí é essa que você vai chegar na frente do teu computador e vai explorar, e vai ver um pouquinho mais, e vai detalhar. Puxa vida, o máximo que eu souber da categoria tal, melhor. Ok? Tranquilo? Bem, painel de controle é a nossa central de configurações. Sempre que a questão estiver tratando de instalação, configuração, tu vai pensar em quê? Painel de controle. Combinado? Vamos começar apresentando rapidamente uma série de recursos, uma série de ferramentas. Então, o painel de controle agrupa uma série de ferramentas de instalação e configuração. Observe o seguinte, backup, central de ações, firewall, Windows Defender, Windows Update, dispositivo impressora, programa e recurso e contas de usuário. É um pequeno apanhado do que o Windows te oferece. Mas é a principal cobrança de prova. Ainda mais no aspecto segurança, você vai ver que a banca gosta bastante. Vamos começar com a ferramenta de backup. Antes de apresentar para os colegas tipos de backup, características do backup, vamos pensar o seguinte. Migão, o que é backup para você? Backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Todo e qualquer elemento em duplicidade, ele pode ser visto, interpretado como um backup. O elemento em duplicidade, visando garantir a continuidade da informação, do sistema, ele pode ser tratado, pode ser visto como backup. O Windows, ele oferece para você basicamente dois tipos de backup. O que você quer? Backup de dados ou backup de sistema? Qual a diferença? Dados é aquilo que você geralmente produz. São as suas fotos, são as suas planilhas, os teus arquivos do Word, as tuas apresentações do PowerPoint. Isto são dados, arquivos que você de um jeito ou de outro no teu dia a dia você produziu, ok? Agora observe, backup de sistema, ele se preocupa mais com relação à configuração. Como é que a tua máquina está instalada, como é que a tua máquina está configurada. Quer ver? Você já deve ter passado pela seguinte situação. Você adquiriu um computador novo,
E ao ligar essa máquina pela primeira vez, você passou por todo um processo de instalação e configuração. Terminado esse processo, o próprio sistema operacional te perguntou: Migão, quer fazer backup? Na hora você se pergunta, mas puxa vida, mas backup do quê? Do que se eu não tenho nada aqui? Não, mas é backup de como a máquina está configurada, de como ela está nesse momento. Porque o Windows sabe que com o passar do tempo você vai instalar, vai desinstalar, vai mexer aqui, vai mexer ali, e aí você, puxa vida, né? Que saudade que eu tenho quando a minha máquina, logo quando eu comprei, ela era bem mais rápida, bem mais ágil. Então, ele te dá essa chance, não só nesse momento, a qualquer momento, de você fazer um backup de sistema. O backup de sistema é justamente esta proposta, né? Fazer essa cópia, facilitando amanhã ou depois a restauração de toda a configuração, de como a máquina está efetivamente configurada, instalada, ok? Bem, então ele pode citar esses dois exemplos, mas quem é o preferido? Óbvio que é o backup de dados. Quando se fala em backup de dados, a ferramenta backup, ela vai interagir contigo, e nesta interação, ela vai fazer basicamente 3 perguntas. Das três, a que te interessa realmente é a última, tá? A pergunta 1 e 2 é meio bobagem. Depende, né? O que seria a pergunta 1? Migão, você quer fazer backup do quê? Do quê? O do quê você vai dizer, você vai indicar. Isso aí depende. Olha, eu quero fazer backup deste arquivo, desse arquivinho. Eu quero fazer backup de toda essa pasta, todo esse diretório. Eu quero fazer backup de todo o meu HD. Então você vai dizer qual é a tua necessidade, o que você quer fazer o backup, o do quê. Segunda pergunta, tu quer fazer o backup aonde? Aonde? O aonde é justamente a proposta de, vamos dizer assim, em qual memória, em qual mídia. Porque essa cópia é feita num espaço de armazenamento, numa memória secundária. Aí a gente vai estar falando de disquete. Mas professor, disquete, vamos lá. É possível fazer backup em disquete? Lembra, isso aqui é concurso público. E a pergunta é se é possível. Possível é. Eu não te disse do quê. É só desse arquivinho. Legal. Posso fazer a cópia em disquete. Agora eu quero fazer backup de todo o meu HD, de 1 tera, em disquete. Fica inviável. A quantidade de disquete e a paciência para colocar um, coloca outro, torna isso inviável, ok? Mas vamos lá. Poder? Pode. Posso fazer backup em CD, DVD? Tem CDs e DVDs que permitem a gravação? Sim, posso. Posso fazer backup no pendrive? Posso. Posso fazer backup no HD? Veja, posso. Poder? Posso. Mas não é recomendável. Com relação à segurança, quanto mais, digamos assim, afastado, desvinculado do original, mais seguro é esse backup. Então, não é recomendável você fazer no próprio HD, por quê? Numa eventual pane, ou esquece ataque de vírus, esquece isso. Vamos pensar o teu portátil, teu notebook, que você levou para lá e para cá e você foi assaltado, ou você esqueceu no táxi, ou qualquer situação dessa que você perdeu o seu equipamento. Migão, com relação ao equipamento, isso é de menos. Você adquire outro, você compra outro, você está ganhando bem, Migão, você compra outro, tá? Agora o problema eram os dados que estavam lá. E aí eu te pergunto, mas também, né? Você não tinha backup? Tinha. Só que o meu backup estava no próprio notebook. Ixi, o ladrão levou o original e a cópia. Então, é ruim, né? É ruim. Então, quanto mais desvinculado do original, mais seguro é essa cópia. Então, de repente, um HD externo, show. Pendrive, CD, DVD, beleza. Tá? Claro, fora a situação, né? A ideia da rede, ambiente de rede. Eu não gosto muito de falar do ambiente de rede, porque em rede tudo é diferente. Então daqui a pouco tem um servidor para isso, daqui a pouco tem uma área específica para isso. Mas vamos pensar situações mais caseiras. Legal?
Nesta hora, surge uma outra dúvida para o aluno. Professor, volta e meia eu ouço falar sobre backup nas nuvens. E aí, posso fazer backup na nuvem? Olha, vamos fazer uma pausa e vamos pensar o seguinte. O Windows 7, estamos falando do Windows 7. A ferramenta backup do Windows 7, ela não enxerga de forma automática, ela não trabalha com essa ideia da nuvem. A nuvem nada mais é do que uma máquina, um computador ligado à internet, que você vai se utilizar para armazenar seus dados. Mas o Windows 7 ele não está preparado para isso. Essa é uma das mudanças para o Windows 8. Na evolução, o Windows 8 já vem preparado para reconhecer a nuvem. Tanto é que, quando você instala o Windows 8, ele meio que já cria esse compromisso de você criar uma conta da Microsoft, lá no tal do OneDrive, para você se utilizar desse espaço virtual, ok? Então ele já vem preparado para isso. Agora, lembrando, concurso público, você quer dizer que se eu tenho o Windows 7, se eu tenho o XP, se eu tenho qualquer outra versão para trás, eu não posso fazer backup na nuvem? Não foi isso que eu disse. Você pode, só que não vai ser através da ferramenta backup. Mas ninguém impede você de você visitar um site como Dropbox, Google Drive ou OneDrive e através do site, através da ferramenta do site, realizar a cópia. Mas não é o Windows que vai administrar, não é ele que vai tratar isso, ok? Então, a segunda pergunta é bem essa: aonde eu vou fazer o backup? E aí você vai escolher, dependendo do volume, dependendo da disponibilidade, aonde você quer fazer essa cópia. Mas qual é a pergunta mais importante? O tipo. E aí, que tipo de backup você quer fazer? Ixi, tipo, agora me pegou. Professor, quantos tipos tem? 5. Normal, incremental, diferencial, diário e cópia. 5 tipos. Veja, esse normal, muitas vezes ele recebe o nome de completo, full, total, tem essas variaçõezinhas. Mas o nome certinho é, normal, incremental, diferencial, tá? Diário e cópia. Onde os 3 primeiros são os mais importantes. Os 3 primeiros são os mais importantes. Como é que isso cai em prova? Olha, eu diria que em prova, um dos hábitos da banca é cobrar características. Característica de cada um dos tipos de backup. Eu sei que a maioria que está me assistindo não fez, nunca fez, até sabe da importância do backup, mas na verdade ele nunca realizou um backup. Eu brinco, é o pessoal que gosta de viver perigosamente, com emoção. Chegar em casa e descobrir que os dados sumiram, as informações se perderam. Puxa vida, por que eu não fiz backup? É o pessoal que gosta desse risco, ok? Bem, mas mesmo aqueles que já fizeram backup periodicamente, uma vez na vida, independente, essas características, esse detalhe não é tão visível, Aí eu falo para o aluno, para o nosso estudo aqui de backup, muito melhor do que a prática, a vivência, a experiência de realizar o backup, é conhecer as características. E as características, meu amigo, eu peço encarecidamente, anota, guarda essa tabelinha. Essa tabelinha é a chave do que você tem que saber, ok? É claro, Olhando para a tabela em si, eu diria que a tabela não faz muito sentido. Professor, não entendi. Não, realmente, a tabela sozinha não faz milagre. Mas a tabela vai fazer sentido a partir do momento que a gente criar uma história e você entender que o backup normal pega tudo. Ao final do processo, para efeito de controle, ele marca. Pensando numa restauração, basta pegar o último. São 3 aspectos que a gente vai ter que trabalhar. O que ele pega, como é que funciona o controle e pensando no problema, como é que ocorre a restauração. Combinado? Eu digo que a gente vai criar a historinha que vai explicar os 3 primeiros, que são os principais. Os outros 2 é bem mais simples.
É bem mais simples, mas essa tabela é o que você precisa saber. É o que você precisa saber, tá? Vamos lá então, vamos criar esses exemplos. Primeiro exemplo, ó, vai funcionar assim, tá? Eu criei mais ou menos uma tabela que indica lado direito é pós-backup, lado esquerdo é antes do backup. Parte de cima é o meu computador, parte de baixo é onde eu vou fazer a cópia de segurança. E eu ainda dividi isso em 4 momentos, 4 semanas. Veja, não que a periodicidade, não que o backup tenha que ser feito semanalmente. Quem vai definir a periodicidade é você. É você, ok? Nós, para criarmos uma sistemática aqui, uma rotina de backup, a gente fez 4 semanas. Primeira semana de trabalho. Acabei de criar 2 arquivos, teste 1 e teste 2, ok? Você vê que foi uma semana agitada. Na semana, criei 2 arquivos. Chega sexta-feira, a minha preocupação é: puxa vida, vou sair sexta-feira e quando voltar segunda, será que esses arquivos vão estar aqui? Eu gostaria que tivesse. Foram 2, mas deu trabalho. Deu trabalho. E aí? Vou fazer o backup. Combinado? Vou fazer o backup. Mas professor, eu nunca fiz backup. Coragem. É o momento que você se enche de coragem e vai. Porque a ferramenta vai interagir contigo. Vamos lá? Qual é a ideia? Vai na ferramenta backup. Então, painel de controle. Né? Lá no painel de controle tem a ferramenta backup, onde ele vai te fazer a pergunta: quer fazer backup do quê? Aí você indica lá o teu HD, a tua pasta, do que você quer. Ok? Quer fazer backup aonde? Escolhe aí um CD, escolhe aí um pendrive, escolhe um HD externo, fica à vontade. Aonde você quer fazer o backup? Pergunta decisiva, a mais importante: que tipo de backup você quer fazer? E nessa história de tipo de backup, veja, tá? Você tem 5 tipos. Sugestão: vai lá no Ajuda, F1, Ajuda, eu tenho um manual eletrônico, F1, Ajuda. Tá? E lá você pesquisa sobre backup. Lá ele vai explicar características do normal, incremental, diferencial, diário e cópia. Tu sabe, o Ajuda é assim: você vai lá com uma dúvida, você pesquisa, você lê e sai de lá com 5 dúvidas. Piorou, porque ele não ajuda em nada, né? O Ajuda geralmente é assim. Mas o engraçado é que em prova, ele adora o palavreado, ele adora o vocabulário do Ajuda. Tem muitas questões que são extraídas, cópia fiel, Ctrl+C, Ctrl+V do Ajuda, que é para evitar recurso. Olha, eu não entendi, mas é assim, né? Mas é assim que cai em prova. Bem, então aqui a gente está sozinho. É nós. E aí? Vamos escolher um tipo? Meu amigo, desses 5, qual é o nome que menos assusta? Amigão, você nunca fez backup. Sugestão: começa fazendo o normal. Você nunca fez? Não vai sair fazendo um incremental, diferencial, né? Nunca fez? Faz aquele nome que menos assusta, normal. Veja, isso é só o nosso exemplo. O aluno tem toda a liberdade de escolher qualquer um dos 5 tipos. Ok? Mas para o nosso exemplo eu vou escolher o normal. Agora, lembra da tabelinha que eu pedi para você anotar? Lembra? Se eu fizer o backup normal, o que o backup normal pega? O que está escrito para ti na tabelinha? Tudo. O backup normal pega tudo. Depois de pegar tudo, fez a cópia de tudo. Para efeito de controle, ele cria as marcações. No arquivo original, ele cria a marcação. No nosso caso aqui, a gente pintou de amarelo, só para você poder acompanhar. Mas é claro que essa marcação é uma marcação interna. Você não vai enxergar isso. Mas, para a gente poder acompanhar, eu fiz assim. Resumo da história. O backup normal faz a cópia de tudo e, ao final do processo, marca esses arquivos para todo um controle interno. Concorda que isso aqui é o resumo da tua tabelinha? O que pega? Tudo. Como é que é o controle? Marca. Beleza. Vamos seguir? Vamos seguir? Segue a história. Minha primeira semana terminou assim. Uma coisa importante. Sabe esse CD que tem o arquivo 1 e 2 que você fez o backup? Esse CD você vai guardar no cofre. Vai guardar no cofre. E agora,
quando te pedirem para fazer outro backup, tu vai fazer em outra mídia, em outro CD. Eu sei que muitas vezes na prática o pessoal reaproveita, grava por cima, né? Não é isso? Mas em prova ele adora manter o histórico. São movimentos isolados. Tendo realizado um conjunto de 7 backups, ele vai adorar dizer isso. Ele vai criar situações onde são movimentos isolados. Então, tá lá no cofre. Na segunda semana de trabalho, eu já chego mexendo, alterando o arquivo 1. Veja, se eu alterei o arquivo 1, sabe aquela marquinha de controle que ele tinha? Ele perdeu. Ele perde a marca de controle. Perdeu a marca de controle. Ok. Vamos lá. O arquivo 2 eu não mexi. Se eu não mexi, ele continua marcado. Não continua marcado. E o arquivo 3? O arquivo 3 é novo. De novo, o 1 perdeu a marca porque eu alterei. O 2 eu não mexi e veio da semana anterior com marcas, continua marcado. E o 3, por ser um arquivo novo, esse arquivo novo é criado naturalmente sem marcas. Combinado? Essa é a característica, né, dessa semana. Arquivo 1 perdeu a marca, o 2 se mantém marcado e o 3 é novo, criado sem marcas. Hora de fazer o backup. Nessa hora de fazer o backup, amigão, você vai dizer, quer fazer backup do quê? Quer fazer backup aonde? E agora? Que tipo? Você pode perfeitamente escolher fazer um backup normal. Você já aprendeu que o backup normal pega tudo. Tudo para você seria esses 3 arquivos. Só que tu concorda que não faz sentido esses 3, sendo que esse 2, você já tem ele guardadinho lá no cofre? E ele não foi alterado? Poxa vida, para que eu vou gastar mídia, meu tempo, fazendo cópia do que eu já tenho? Não faz sentido. Eu gostaria de um backup mais inteligente, um backup que avaliasse, verificasse, né, do que foi mudado, o que é novo e fizesse só esse complemento. Show, é por aí. Vamos arriscar e vamos fazer um backup incremental. Combinado? Incremental. Olha para a tabelinha. O que o incremental pega? Tudo? Não. O incremental só pega os arquivos desmarcados. Amigão, desmarcado. Quem está desmarcado? 1 e 3. O 1 porque foi alterado e o 3 porque é novo. Fez a cópia dos desmarcados e ao final do processo marca para efeito de controle. Resumo da história, né? Este é o funcionamento do nosso backup do tipo incremental. Ele faz a cópia somente dos arquivos desmarcados. Lembra lá, por que o arquivo estaria desmarcado? Ou porque é novo, ou porque foi alterado. E faz a marcação. Combinado? Beleza. Isso é a característica. Na verdade, a minha terceira semana agora não tem nada de novo. Na verdade, é mais para confirmar o entendimento. Só para ver se você entendeu bonitinho. Vamos confirmar? Vamos fazer o seguinte? Terceira semana de trabalho. Lembra que eu tenho um CD guardado a primeira semana, um outro CD guardado a segunda semana? Chegou a terceira. E na terceira eu já chego mexendo, alterando o arquivo 1. Se eu altero o arquivo 1, ele perde aquela marcação. Perde a marcação de controle. O arquivo 2 e 3. O arquivo 2 e 3 não são mexidos, não são alterados. Só que não são alterados e eles vêm da semana anterior com marcas. Continua marcado. E o 4? O 4 é novo. Você sabe que é arquivo novo, ele é criado naturalmente sem marca. Esta é a minha posição da terceira semana. Professor, eu gostei dessa história do incremental. Gostei, porque o incremental é rápido na hora de fazer. Se você fizer o incremental agora de novo, o que o incremental vai pegar? Os desmarcados. Quem está desmarcado? 1 e 4. Show, rapidinho, só os desmarcados. E ao final do processo marca. Pronto. Como é que a gente está agora? Contabilizou aí? Um CD guardado com normal e 2 CDs. Um
com o incremental da segunda semana e um outro com o incremental da terceira semana. Ok? E assim você pode vir fazendo incremental, 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 incremental. Porém, o incremental tem um aspecto ruim. Eu não gosto de falar aspecto ruim, porque não tem backup melhor ou pior. Existe, na verdade, situações. Ok? Então, o aspecto negativo, né, que pode atrapalhar um pouquinho, é quando der problema. Ixi, quarta semana, deu problema. Engraçado, na vida, o problema é, perdi um arquivo. O problema é, sumiu essa pasta. Em prova, a desgraça é grande. Ele perdeu tudo. Pode ver. Em prova, ele perde tudo. E ele quer fazer a restauração completa. Já que ele quer fazer a restauração completa, amigão, como é que eu vou fazer a restauração? Como é que eu vou fazer? Olha para a tabelinha de novo. Vamos lá. Que tipo de backup eu fiz? Normal e incremental. Olha para a tabela. Se o normal participa, o último normal tem que fazer parte da restauração. Foi só o normal? Não. Se eu fizesse normal, na hora de restaurar, basta o último normal. Agora, eu fiz incremental. Olha para a tabelinha. Incremental. Como é que restaura? Todos. Se eu fizesse incremental, se der problema, na hora de restaurar, todos. Aqui, como eu fiz um pouco de cada, eu vou ter que fazer uma combinação. A combinação é o último normal, aquele da primeira semana, mais todos incrementais. No nosso caso, o todos é o incremental da segunda e o incremental da terceira, para poder restaurar a posição completa, ok? Então, esse exemplo, essa história, a gente cria para descrever as características do normal e do incremental. Pegou? Se você for ver, é justamente o que a tua tabelinha de resumo, aquela que a gente apresentou para ti, aquela tabelinha de resumo tem. É as características que você tem que saber. Só que, detalhe, nós temos 5 tipos e eu acabei de descrever 2, tem mais 3. Ah, mas daí tu vai lembrar que eu falei que dos 5, 3 são importantes. 3 essa história contempla. Os outros 2 últimos é bem mais jogo rápido, é direto. Mas tem mais um que eu quero falar. Quem que eu quero falar? O tal de diferencial. Ok? E eu vou usar o mesmo exemplo, a mesma novela para explicar o diferencial. Só que, claro, como é a mesma história, é mais jogo rápido, tá? Você já pegou o jeito? Lembra da divisão? Pós-backup, antes-backup, né? Minha máquina e aonde eu faço a cópia. Lembra da primeira semana, 2 arquivos. Chegou sexta-feira, hora de fazer backup. Até para poder comparar, eu vou fazer novamente um normal. Você é livre, amigão, você é livre. Se quer começar fazendo incremental, faz. Se quer começar fazendo diferencial, faz. É contigo. Mas para poder comparar, vou fazer de novo o normal. E o normal pega o quê? O normal pega tudo. Já vimos isso? Tudo. E ao final do processo marca. Nenhuma novidade. Segunda semana. Lembra que na segunda semana eu ia lá e alterava o arquivo 1? Ao alterar o arquivo 1, ele perde a marca. O 2, não mexi, não alterei nem nada. E aí ele continua marcado. E o 3? O 3 é novo. Por ser um arquivo novo, ele é naturalmente criado sem marcas. Isso já é sabido do aluno. É legal que a gente revisa, né? A gente conta toda a história de novo e revisa alguns aspectos. Hora de fazer backup. Sexta-feira, hora de fazer backup. Professor, eu não gostei do incremental. Ué, mas por quê? Ah, sei lá, ele foi prático na hora de fazer, mas trabalhoso na hora de restaurar. Concordo. Tu já pensou? Eu fiz um backup normal. O normal geralmente é o ponto de partida. Eu fiz o normal em janeiro, início de janeiro.
tá? E a cada semana, de lá para cá, eu venho fazendo incremental, 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 incremental. Em dezembro dá problema. Ixi, e agora? Último normal, mais todos incrementais. Todos é quase 50. Não gostei, não gostei. Não dá para mudar não? Muda aí, muda. Vamos fazer outro backup. Vamos fazer um backup do tipo de diferencial. Aí tu vai buscar na tabelinha de novo o que o diferencial pega. Professor, aqui está dizendo que o diferencial pega os desmarcados. É isso. O diferencial pega os desmarcados. Bom, mas e aí? Qual é a diferença? Se ele pega os desmarcados, qual é a diferença? A diferença está na parte de controle. Ele pega os desmarcados, mas ao final do processo ele não marca. Ele não marca. Pega os desmarcados e ao final do processo não marca. Combinado? Combinado. Então tá bom, tá lá. Resumindo, o backup diferencial faz a cópia dos arquivos desmarcados e ao final do processo, para efeito de controle, não marca. Esta característica de não marcar, vai fazer com que ele, por exemplo, no próximo backup, ele vai crescendo, tá? Essa característica vai ser percebida por nós na terceira semana. Lembra que a terceira semana antes era mais uma situação de confirmar o que a gente já tinha visto. Agora a terceira aqui é importante, porque ela vai mostrar justamente a diferença do diferencial, hein? Meio uma redundância, né? A diferença do diferencial. Olha só. Terceira semana, alterei o arquivo 1. Perderia a marca. Já não tinha, continua sem. O 2. O 2 eu não mexi, mas ele veio lá da semana 1. Lá da semana 1 com marca. Continuou marcado. O 3, não mexi. Eu não mexi, mas ele veio da semana anterior sem marcas. Então continua desmarcado. Mesmo não tendo mexido, ele veio sem marca de cá. Continua desmarcado. E o 4? O 4 é novo. Pelo fato do 4 ser novo, eu sei que naturalmente ele é criado sem marcas. Sem marcas. Show! Hora de fazer backup. Vamos de novo do tal de diferencial. O que o diferencial pega? Desmarcados. Quem está desmarcado aqui? 1, 3 e 4. Ixi, 1, 3 e 4. Mas professor, esse 3 eu não mexi. Interessa? Está desmarcado. Se está desmarcado, faz a cópia e detalhe, não marca. Se não marca, meu amigo, observe que esse 1, 3 e 4 já tem vaga garantida no próximo backup. Esse 1, 3 e 4 tem vaga garantida no próximo backup diferencial. Concorda comigo? Tá? Então o aluno vai perceber que o diferencial tende a crescer. Isso é ruim. Ou esse é o lado negativo. Eu não falo ruim, né? Esse é o lado negativo. Por quê? Cada vez o segundo diferencial é mais pesado que o primeiro. O terceiro diferencial é mais pesado que o segundo. Isso caiu em prova. Numa prova caiu dizendo que o sétimo backup diferencial é mais trabalhoso que o sexto. Claro, o sexto é mais trabalhoso que o quinto mais trabalhoso que o quarto. A tendência é que ele vai aumentando. Por isso, numa empresa, normalmente a rotina de backup, ela segue a seguinte ideia: normal em períodos maiores e incrementais ou diferenciais em períodos menores. Então, quando começa a ficar muito pesado, está na hora de fazer outro normal. A hora que começa a ficar muito trabalhoso para restaurar, está na hora de fazer outro normal. O normal geralmente é um ponto de partida. Combinado? Então tá. E aqui? Mas vem cá. Então o diferencial só tem ponto negativo? E cadê a parte boa da história? Por incrível que pareça, a parte boa da história é quando der problema. Quando der problema,
Como é que eu faço para restaurar? Lê na tua tabelinha. Pego o último normal, já que eu fiz normal, pego o último, mais o último diferencial. O último normal mais o último diferencial já é o suficiente para compor o total de novo, né? A informação completa. Ok? Então, a vantagem aqui seria mais na restauração. Combinado? Beleza. Então, como eu falei, essa historinha ajuda o aluno a entender o normal, o incremental e o diferencial. Quem que falta? Diário. Quem que falta? Cópia. Diário e cópia.